Esse anúncio feito pelo Facebook da suspensão de várias contas bolsonaristas é muito importante. Sua importância não é pelo impacto na desinformação, porque vejam, dentre os inúmeros grupos e páginas de fake news do governo, esse foi pequeno. O professor Pablo Hortelado, da USP, que estuda essa máquina digital, conta que essas são páginas médias e pequenas. Então não é isso que faz do anúncio do Facebook importante. O bolsonarismo continuará distorcendo a informação e mentindo, porque esta é a arma que o elegeu. Essa é a ferramenta que lhe permite manter a tropa unida e que sustenta, ao menos em parte, seus 30% de aprovação. Só que pela primeira vez, uma rede social está afirmando que um assessor do presidente da República está diretamente envolvido na fraude virtual. Tem mais. A rede já estava ativa durante a eleição presidencial. E não vamos esquecer, uma das questões sendo examinadas no Tribunal Superior Eleitoral qual é? Se Bolsonaro fraudou a eleição usando técnicas de desinformação. Já ouviram a expressão cassação de chapa? Quer entender? Meu nome é Pedro Doria, sou editor do Meio. E esse é o ponto de partida. Aliás, antes de a gente ir para a vinheta, já clicou no assinar aqui embaixo? Cada passo por vez. Vamos contar essa história em 3 partes. O que aconteceu exatamente? Os bolsonaristas falam de um ataque à sua liberdade de expressão. Faz sentido? E como exatamente isso poderia chegar ao ponto de tirar Bolsonaro do Palácio do Planalto? Então vamos lá. Número 1. Na quarta-feira, o Facebook anunciou que derrubou 4 redes de desinformação, uma delas brasileira. Segundo o Face, foram 35 contas, 14 páginas de um grupo, além de mais 38 contas no Instagram. No Face, essa rede alcançava quase 900 mil pessoas. No Insta, um pouco mais do que isso. Faziam de tudo, inclusive, em alguns casos, fingir que eram veículos de notícias e fazer-se passar por jornalistas, enquanto mentiam, distorciam, forjavam. Até aqui, sempre que se falava em gabinete do ódio, a resposta dessa turma era ironizar. Dizia que não tinham provas, só que agora tem. Um dos organizadores dessa rede é Técio Arnaud Tomás, que trabalha na sala ao lado do presidente da República. Outro é Paulo Eduardo Lopes, que trabalha para o filho 03, Eduardo Bolsonaro. Todo mundo chama esse cara de Paulo Chuchu. A informação desses nomes tem origem, eles vieram da investigação feita pelo Atlantic Council e na qual o Facebook se baseou. O gabinete do ódio, que se dedica a atacar adversários e manipular a informação para enganar os brasileiros, não é ficção, ele existe. E quem diz que ele existe é a maior rede social do planeta, o Facebook. Número 2. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Os bolsonaristas dizem que seus jornalistas estão sendo atacados e que seus comentaristas, a sua turma também. Isso é muito importante. Vamos começar pelo básico. Quando dentro da nossa sala ou num bar da esquina manifestamos o que passa pela nossa cabeça, usamos nossa liberdade de expressão. Quando a gente usa um veículo de comunicação para fazer com que as nossas ideias atinjam um público muito maior e distante, essa é a liberdade de imprensa. Não é uma liberdade para jornalistas. No tempo das redes sociais, na verdade, é uma liberdade que está à disposição de qualquer um que tenha acesso a um smartphone. Tem esse nome de imprensa por um motivo. Quando foi pensada, a liberdade de imprensa só tinha um caminho, o do texto impresso. Mas isso já mudou tem muito tempo. É nossa liberdade. Porque democracias concedem essa liberdade de divulgar amplamente ideias? Vamos lá. Há ideias boas, há ideias ruins, há ideias práticas, ideias que não têm nada de práticas. Só podemos saber quais são as ideias que desejamos preservar e aquelas que a gente pretende descartar de um jeito, botando na roda e debatendo, tornando essas ideias públicas, nos expondo e apresentando uma questão. A liberdade de se expressar se encerra no momento em que você se expressou. A liberdade de imprensa se encerra no momento em que aquilo que você publicou chega ao público. Mas você sempre é responsável pelo que disse.
Se por um acaso mentiu de propósito e da mentira saiu uma consequência grave, você é responsável. Se você mente continuadamente e as consequências só continuam, se as consequências tornam a mentira algum tipo de crime, você está cometendo um crime. Aí, precisamos fazer uma segunda distinção. Quem não pode impedir sua liberdade de expressão ou a de imprensa é o Estado. Mas se alguém for na sua casa e começar a dizer coisas que você não quer ouvir, é o seu direito botar aquela pessoa para fora. Da mesma forma, um jornal não é obrigado a publicar nada que não queira. Ele não está censurando um jornalista que demite porque não gosta do que a pessoa escreve ou de como escreve. É uma empresa privada. E o mesmo vale para uma rede social. Quando ela expurga contas que violam as regras que impôs, por usarem uma identidade falsa, por exemplo, isso não é censura. É direito dela. O debate pode ficar mais complexo? Pode. Podemos dizer que o Facebook tem quase que o monopólio das redes sociais e, portanto, tem o poder de dizer quem pode e quem não pode falar em público para uma gente muito grande. Mas aí o problema é o monopólio. Esse é um argumento para desmontar o monopólio. Não é um argumento para impedir o Facebook de expurgar contas falsas. E assim, chegamos ao terceiro ponto, o Tribunal Superior Eleitoral. Porque é um detalhe importante nessa história toda, sabe? Que é o seguinte: se a rede que o Facebook diz ter sido controlada por assessores da família Bolsonaro enganou a população durante as eleições presidenciais, então estamos diante de um crime eleitoral. E essa rede já estava em operação desde 2018. O que temos agora é novo. É coisa que ainda não estava nítida no inquérito sobre fake news movido pelo Supremo Tribunal Federal. É um assessor do presidente controlando uma rede de fake news durante a campanha, com provas dadas pelo Facebook. Se chega ao TSE, a gente vai ter de esperar para ver. Mas olha, o caminho para a cassação da chapa, pela primeira vez, está traçado.